Rafael, deixa eu me fazer uma pergunta. Quando a gente olha para outras culturas, nós percebemos, mesmo em culturas antes da vinda de Cristo, culturas orientais, culturas de pessoas que nunca tiveram contato com Jesus Cristo, figuras muito parecidas com anjos e demônios. Uhum. A que se deve isso? Eu digo isso porque, por toda a sua explicação, a gente percebe que anjos e demônios são diretamente ligados a Nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que a queda aconteceu a partir do momento em que eles souberam, a queda dos anjos, né? A partir do momento em que eles souberam que Sim. Jesus Cristo viria. Mas por que a gente percebe essa representação em todos os tempos, em todas as culturas? Porque é a percepção natural da religião. O ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, por mais que ele esteja privado da verdade da revelação, ainda a sua alma, a sua essência, busca por aquilo pelo qual ele, de alguma forma, percebe no seu espírito. Inclina, né? Naquele sentido. Então você tem o quê? Você tem já desde o início das primeiras pinturas rupestres nas cavernas, né? Enfim, a ideia de religião natural, quando você vai ver, você já tem uma percepção, por exemplo, nas religiões naturais, até politeístas, essa ideia de seres intermediários entre a divindade e os seres humanos, protetores, né? Seja, por exemplo, da natureza, seja de tantas realidades, guias espirituais, por exemplo, você vai pegar isso já na própria Grécia, já tem essa ideia. Você encontra isso, por exemplo, no próprio Sócrates, quando fala, por exemplo, dos demos, né, dos daimons, enfim, essa ideia de seres intermediários que protegem. Isso sempre foi uma percepção do ser humano. Aí você fala, mas por que o ser humano percebe isso? Percebe, mas por causa do pecado original não é claro, então, portanto, tem que ser auxiliado pela graça para compreender na sua plenitude, por isso, então, a revelação de Deus. Mas em todas as culturas, em todas as religiões, você vai ter seres protetores. Quando Israel vai para cativo na Pérsia e na Babilônia, eles vão ter contato com uma religião que é o zoroatrismo. E para o Zoroastro, que foi este profeta daquele tempo, ele também sistematiza de alguma forma esta realidade de uma luta entre o bem e o mal. E de seres alados que possuíam, como por exemplo os Anunnakis, enfim, tudo mais. E aí você tem essa ideia. Quando o judeu chega e vê, por exemplo, um persa, um babilônio adorando a seres protetores da natureza, ou representados assim, eles dizem, não, a natureza quem criou foi... A criação vem de Deus. Se existem, então, seres ligados a isso, são seres que não são como vocês estão falando. Eles são criaturas como nós. Você vai ver isso, por exemplo, no Salmo capítulo 8. Quando o salmista diz, Senhor, quando olho o céu, a lua e as estrelas, obras de tuas mãos, me pergunto, quem é o homem para deles te lembrares? Ele diz, e o fizeste um pouco mais do que deuses. E que deuses são esses? São os deuses pelo qual o autor sagrado está vendo na realidade da Babilônia e da Pérsia. Então, sim, a percepção humana de que seres celestiais, invisíveis, espíritos protetores existem sempre foi muito claro. No sentido que tinha essa percepção, mas é com o advento da revelação bíblica e culminando em Jesus Cristo que nós vamos ter aí a plenitude dessa revelação.